Olá para você que está passando hoje pelo meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que foram lidos em novembro. Então, eu consegui ler no mês de novembro 8 livros, entre livros físicos e e-book. Então, vou falar só um pouquinho sobre esses livros aí como dica de livros para vocês. Então, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal se você não tiver sido inscrito ainda e bora saber sobre esses livros. Então, Flores para Algernon foi o livro que eu li no mês agora de novembro. Ele é um livro de ficção científica, é um gênero que eu não tinha lido nada ainda, eu nunca tinha lido ficção científica e me apaixonei. Eu comecei a ler outros livros agora depois que eu li Flores para Algernon. Estou gostando bastante do gênero. Então, Flores para Algernon é um livro que fala basicamente sobre a história de um personagem, o protagonista, que ele tem uma deficiência intelectual grave. E ele passa por uma cirurgia onde os cientistas tentam fazer com que ele tenha uma melhora do seu QI. Então, esse livro ele é contado através de relatórios de progresso que o personagem vai fazendo e ele vai evoluindo e toda essa evolução é mostrada no livro. É um livro que é muito comovente, é um livro que é muito interessante pelas perspectivas de mudança. Tem resenha que eu logo vou postar aqui no canal, já fiz resenha desse livro, ainda não deu tempo de postar, mas logo já vai estar disponível aí para vocês verem. Então é um livro que vale muito a pena. O personagem, o Charles Gordon, ele faz parte então desse experimento e aí é mostrada toda a evolução dele nesse livro. Então é um livro excelente, eu recomendo bastante. Próximo livro que eu li também, agora no mês de novembro, é Joyland, do Stephen King. Recentemente eu comecei a comprar alguns livros do Stephen King porque eu simplesmente estou apaixonada pela literatura dele. Eu adoro o que ele escreve, então inclui vários livros, aliás, este mês do Stephen King. Então, Joyland é um parque de diversões onde o personagem, o protagonista, chama Devin e ele é um jovem que ele é estudante e ele arruma um emprego no verão num parque de diversões, no Joyland. E lá nesse parque existe uma lenda, uma história de que uma moça foi assassinada no trem fantasma. E isso atrai a curiosidade dele. Ele gosta muito de trabalhar nesse parque e ele começa a fazer uma investigação sobre o assassinato, porque dizem que a menina que foi assassinada, ela está presa ainda, o espírito dela, está preso ainda no trem fantasma. Então a história, não falo que é uma história assim que vai te causar medo, porque não vai, muito pelo contrário. É uma história diferente um pouco do que o Stephen King costuma escrever, que é uma história que chegou até a me arrancar lágrimas no final. Então é lindo, é maravilhoso esse livro que eu recomendo bastante. Um outro gênero de livro que eu li esse mês foi esse aqui, sobre história. História do Brasil para quem tem pressa, do Marcos Costa. Existe uma coleção de livros, História do Brasil para quem tem pressa, História da mitologia, História do futebol, História do século XX. Então é uma série muito bacana. Eu li esse livro aqui e gostei bastante. Eu revi coisas que tinha visto na escola e aprendi algumas coisas que talvez eu nem lembre se aprendi de verdade na época, mas para quem gosta de histórias, conhecer um pouco da história das coisas, eu recomendo bastante essa coleção. A leitura flui muito bem, é muito gostoso de ler. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, então curti muito poder ler com o tempo que eu tenho assim, não me aprofundar tanto ao tema, mas poder ter uma pincelada boa aí sobre a ideia do livro. Então gostei bastante, recomendo bastante. Eu comprei até recentemente o resto da coleção porque eu quero ler, que eu gostei muito. Então, mais um livro que eu recomendo. Mais um livro que eu li em e-book. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. É um livro maravilhoso. Falei que eu li Flores para Algernon e comecei a ler ficção científica. Pois é, esse aqui é mais um que eu li do gênero e gostei bastante. Ele tem adaptação para o cinema, foi feita pelo protagonista no filme, quem interpretou foi o Will Smith. Mas se você assistiu o filme, desconsidera porque o livro é totalmente diferente. Ele tem uma outra história que
que ele fala sobre o personagem, o protagonista, que é o Robert Neville. Ele é praticamente o último sobrevivente de um vírus que acabou com a população. As pessoas viraram tipo uns zumbis, vampiros, assim. E conta a história dele, do isolamento dele, de como ele tentou sobreviver sozinho nesse mundo, né? As experiências, porque ele tem um laboratório em casa, as experiências que ele teve, que ele tentava fazer para tentar ver se dava um pouco de esperança na vida dele, para ver se ele, sei lá, conseguia reverter essa situação, né? Então, é um livro que prende muita atenção, é muito legal. O final dele é surpreendente, não tem nada a ver com a adaptação. Então, eu gostei bastante, muito mais por isso, porque realmente fez todo sentido o nome do livro ao final que ele apresenta pra gente. Então, recomendo bastante Eu Sou a Lenda. Mais um livro lido agora em novembro, Misery, do Stephen King. Nesse livro aqui, ele fala sobre um escritor chamado Paul Sheldon, que ele sofre um acidente numa nevasca e ele é socorrido pela fã número 1 dele, a Annie Wilkes. Ela é uma ex-enfermeira, leva ele para casa dela para cuidar dos ferimentos dele e tudo. E só que quando ela descobre que ele é o Paul Sheldon, escritor do livro que ela mais ama, que tem a protagonista dela, a Misery, ela começa a cuidar dele e aí ela compra o último livro que ele escreveu e ela descobre que ele matou a protagonista do livro dela, a Misery. E ela é uma pessoa maluca, completamente maluca. E ela começa a meio que torturá-lo para que ele possa escrever um final diferente para o livro da Misery. Então, tem até uma adaptação para o cinema desse livro, chama Louca Obsessão. É um filme excelente. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Mas eu falo pra você que o livro é muito pior, ele é muito mais angustiante, ele é tão cheio de detalhes assim que te deixam de cabelo em pé. Então é um livro assim, não tem nada de sobrenatural nesse livro aqui, mas ele é um livro sobre uma realidade possível, né? De uma maluca, de uma psicopata que é Annie Wilkes, então você consegue sentir todo aquela loucura dela. Ele passa em detalhes e o jeito com que o Paul Sheldon tenta sobreviver a essa maluca. Será que ele vai sobreviver? Então, isso fica sempre aí meio que em aberto aí no livro. Mas olha, recomendadíssimo, um dos top 10 do Stephen King. Outro livro lido, Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro aqui é um livro muito sensível, assim, de uma beleza muito grande, assim. Você vê que não é um livro longo, mas eu li num dia só esse livro aqui. E ele, sabe, dá aquela calma, assim. Foi isso que eu senti, assim. Ele me deixou muito relaxada, assim, para ler. Ele fala sobre um rapaz que se sentia muito sozinho. Ele vivia sozinho, ele observava o mundo, a cidade dele em volta, assim. Ele conversava com as casas, assim. Ele não é um maluco, tá, gente? Mas ele mostra como era a solidão dele. Até que um dia ele encontra uma moça, uma jovem, bem mais jovem que ele. E ela tá chorando. E ele se aproxima dela e eles fazem uma linda amizade. Eles começam em 4 noites, né? Por isso que ele chama de noites, o livro é chamado de Noites Brancas, né? São 4 noites que ele encontra com ela e eles trocam experiências, conversam. Ele ajuda ela numa situação que ela está passando na vida dela. E é um livro assim, parece uma poesia que você está lendo. Então, esse livro aqui é muito bonito, vale muito a pena para quem quer um livro que flui rapidinho assim. Pode ler Noites Brancas, que é sensacional. Mais um livro que eu li pelo Kindle também, O Homem Invisível, do H.G. Wells. Ele também está disponível no Amazon Unlimited, então por isso que eu acabei lendo pelo Kindle. Mais um de ficção científica, gostei bastante. Aliás, eu tô lendo mais um livro do H.G. Wells, que eu tô gostando bastante. E a história do Homem Invisível é de um rapaz que ele sentia que ele podia descobrir a invisibilidade e ele acaba fazendo alguns testes e ele faz esse teste nele mesmo e aí ele fica totalmente invisível. Só que aí a ideia dele sempre foi tipo, nossa,
tudo que ele poderia fazer com a invisibilidade, tudo que seria possível ele alcançar sendo diferente, sendo invisível. E ao longo do livro ele percebe que nem tudo é tão simples, o quanto as dificuldades que ele encontra no dia a dia, por exemplo, para se alimentar, para conseguir vestuário, para poder se aquecer no inverno. Então ele aprende da pior forma possível, né? Sobre isso. Até ele fala assim que às vezes para ser invisível você é bom para, por exemplo, se você quer cometer um crime, se você quiser fazer alguma coisa errada, mas o livro mostra muito isso. E ele tem uma história bem interessante sobre ele, não vou contar para não dar spoiler. Ele gera uma tensão ali no livro, então vale bastante a pena ler O Homem Invisível. E o último livro que eu li agora em novembro, O Iluminado, do Stephen King. Eu li 3 livros do Stephen King esse mês. O Iluminado também teve uma adaptação para o cinema, que é muito boa, excelente. Depois que eu li o livro, voltei a ler, assistir. Eu já tinha assistido, voltei a assistir, gostei bastante. Mas o livro, ele sempre é recheado de detalhes e é muito bom. Eu já era fã do filme, eu fiquei mais fã ainda dessa obra do Stephen King. É uma das obras mais importantes dele, foi o primeiro best-seller dele e é o que lançou ele na carreira dele. Então, O Iluminado, ele fala do protagonista, Jack Torrance, que ele aceita um emprego de zelador no Hotel Overlook. E lá ele leva a família dele, eles iam ficar meses por conta da nevasca que ia ter, eles ficaram meses cuidando do hotel nessa temporada aí que não tem clientes, nada. E aí o Jack Torrance, ele é um escritor frustrado e ele é um alcoólatra em recuperação. E aí, dentro desse isolamento, o Overlook começa a mostrar que ele tem os seus próprios habitantes, vamos dizer assim, né? O hotel começa a ganhar vida nessa história, onde ele acaba sendo colocado pelos fantasmas, vamos dizer assim, do hotel, numa situação em que ele começa a colocar em risco a vida do filho e da esposa. O Danny é o filho deles, um menino de 5 anos, ele é considerado o iluminado porque ele tem poderes intelectuais, poderes de visão, ele consegue adivinhar algumas coisas, ele consegue ver algumas coisas, e aí o hotel vai fazendo com que essa família tem de ser vítima, né, do hotel. O hotel quer essa família para eles. Então é um livro fantástico, é um livro excelente. Eu sou apaixonada por esse livro aqui. Então, quem tiver vontade de ler alguma coisa do Stephen King, eu recomendo bastante O Iluminado. Então pode ler sem medo, é um livro delicioso de ler, é muito bom. Então, esses foram os livros, foram 8 livros nesse mês que eu consegui ler. Já estou com algumas outras leituras encaminhadas agora para o mês de dezembro. E se você gostou dessas dicas, se inscreve aí no canal, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!